Olá pessoal, professora Marisuze, professora de redação, vindo aí dar algumas dicas para vocês. Queridos, vários alunos têm me procurado perguntando sobre o filme Contágio, se caiu alguma coisa na redação sobre coronavírus, se poderia estar utilizando esse filme, né? Eu tomei o cuidado, fui assisti-lo, né? Peguei aqui uma sinopse, coloquei para vocês. Realmente é um filme bastante interessante. Ele fala sobre um vírus letal, sobre uma comunidade médica totalmente em desespero pela busca, né, da cura dessa doença e uma sociedade amedrontada, tá? Então, assim, é bem próximo daquilo que estamos vivendo, ok? Mari, posso pôr no meu texto? Depende muito, porque você tem que fazer isso de uma maneira muito natural. Você não vai fazer forçado, ou você vai colocar o nome de uma série, ou um filme, ou uma literatura na sua redação, simplesmente porque alguém indicou, né? Você precisa ler, você precisa assistir, você precisa refletir, para depois você trazer isso para dentro do seu texto, porque senão fica forçado e realmente isso pode te dar um problema muito sério. Mas pensando no corona, eu fui um pouco mais além e fiquei pensando em questão de temática, né? O que esse pessoal poderia colocar como temática para a gente, né? E aí eu pensei que de coronavírus, muita coisa ruim está acontecendo, mas nós também temos uma vertente bastante interessante que eu chamaria de temática fofinha, né? Observe aqui comigo. A revolução no cenário do mercado de trabalho advinda da tecnologia após a crise do Covid-19. Queridos, esse tema, né, fui eu que elaborei, o que você pode estar percebendo? Aqui tem algumas palavras-chave: mercado de trabalho, tecnologia, crise e revolução. Se você pensar, essa sociedade, ela vai se redescobrir, aliás, ela já está se redescobrindo. Pessoas estão sendo resilientes, né? Nós estamos aprendendo com a dor. Ao mesmo tempo que a gente entra em desespero, a gente reage, né? Isso é muito interessante. E quem está proporcionando isso para a gente é essa tecnologia também, né? Então eu fiquei pensando o que eles poderiam pegar como algo positivo. Se é que a gente pode falar que tem alguma coisa positiva no cenário do corona, eu imaginaria que seria mais ou menos nessa vertente, ok? Elenquei para vocês também aqui alguns tópicos importantes, dependendo do tema, você não pode esquecer. Se eu falo de corona, eu não posso esquecer de falar para vocês sobre a necessidade de vocês entenderem a mutação no código genético que esse vírus ele sofre. Tá? Outra coisa interessante pontuar é que historicamente desde a década de 60 ele já é conhecido, tá? Então você pode estar estudando um pouquinho sobre isso, aliás, pouquinho em termos, né? Estudando bastante sobre isso e de repente você vai fazer um retrocesso histórico, né? Nessa sua redação. Aqui embaixo eu coloquei para vocês a Constituição. Eu gosto muito que o aluno pense na Constituição, até utilize-a, né? Dentro do cenário do texto. E se você caminhar lá no artigo 196 dessa Constituição, você vai encontrar uma saúde assegurada como direito, tá? Nós temos o SUS. O nosso SUS, ele está em colapso. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, as autoridades estão pedindo para que nós fiquemos em casa, para que tenhamos o menor contato possível, para que esse vírus ele seja freado. Por quê? Para que dê tempo desse SUS ele conseguir atender a demanda conforme ela for acontecendo. Só que não pode ir todo mundo de uma vez. Por quê? Porque senão ele não dá conta, tá? Outra coisa interessante de você pontuar nesse texto é sobre a responsabilidade da sociedade com ela mesma e com o próximo. Nós temos que cuidar do próximo. Nossa sociedade, ela tem que entender que ela vive dentro de um coletivo. Embora você fale assim, Mari, mas eu me preocupo só comigo, só com o meu umbigo. Não é assim que a coisa funciona dentro do cenário social. Falar também sobre as nossas autoridades, e aí é uma linha reflexiva, tá, meus queridos? Ponderar acerca das imprudências ou da imprudência, né, na tomada das decisões que parecem decisões tardias. Por que essa decisão é tardia? É interessante você entender esse processo. Não simplesmente você colocar só ali, ele é tardio ou não é tardio. Não, por que ele é tardio, tá?
Então, assim, entenda. Aí você vai formar a sua análise crítica, ok? Aqui embaixo eu coloquei para vocês o filme 93 Dias, um filme interessante, assisti ontem, tá? Ele trata sobre a questão do ebola na África, é baseado em realidade, tá? É interessantíssimo você assisti-lo e traga-se, né, o seu tema, né, se a sua redação direcionar para, ok? Dei aqui para vocês algumas ideias de PIs, tá? Lembrando, você só pode colocar na sua conclusão agentes e ações que você falou antes, no sentido de fazer aquele gancho entre o parágrafo. Se no desenvolvimento, na introdução, eu falei das autoridades, agora eu estou autorizada a falar. Se eu falei do indivíduo, agora eu estou autorizada a falar, tá? Se eu falei do poder legislativo, se eu falei do judiciário, então fazer esse gancho, tá, na redação, para não gerar incoerência. Então aqui, diante desse fato, eu coloquei para vocês algumas ideias. Se eu for falar sobre corona, governo, ampliando investimentos na área da saúde, é importante você falar como que seriam esses investimentos, ok? Trabalhar a prevenção com antecedência, parece um pleonasmo, mas é para dar ênfase mesmo, tá? Aqui, indivíduos serem conscientes da sua responsabilidade, como que seria essa conscientização, e o Poder Legislativo criar leis mais rígidas para aqueles indivíduos que colocam a sociedade em risco, ok? Queridos, espero ter ajudado vocês um pouquinho, tá? Produzam. Tenham sempre o hábito de cuidar para que a sua redação não perca, né, a qualidade, tá? Você pode se autoavaliar. E se você gostou também desse videozinho, compartilhe com aqueles amigos que estão nesse momento passando pela mesma situação que você, perto de um vestibular, perto de um Enem e precisando de um auxílio aí para ajudar nessa questão da redação. Marque a um amigo, compartilhe esse vídeo e pode me procurar pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Sempre que eu puder, estarei ali para ajudá-los. Um beijo, fica com Deus.